Olá pessoal, aqui é Cris Henrique, da continuidade aqui à nossa aula de C#, certo? No caso de programação orientada a objeto. Dessa vez a gente vai usar aqui o Visual Studio para dar um exemplo em relação à nossa última aula, que foi sobre classes abstratas, certo? Programação orientada a objeto, a gente usou classe abstrata, mostrou lá as figuras, naquele desenho lá que tinha quadrado, tinha triângulo. A gente vai usar um exemplo prático agora para melhorar o nosso entendimento, certo? Só passar aqui alguns conceitos para melhorar. No caso aqui as classes abstratas, no caso é uma classe que ela não pode ser instanciada. Você não pode criar você não pode criar um objeto a partir de uma classe abstrata. Essa classe abstrata ela pode ser herdada e geralmente serve como classe base para outras classes. Ela pode conter métodos abstratos e métodos comuns. Uma classe abstrata também tem construtores, propriedades, indexadores e eventos. Uma classe abstrata ela não pode ser estática, certo? Não pode ser estática. E ela não pode ser selada. Uma classe abstrata ela pode herdar de outra classe abstrata. Teremos também aqui os métodos abstratos, que é um método que não possui implementação na classe abstrata. O método abstrato ele possui somente a definição de sua assinatura, certo? A implementação ela deve ser feita diretamente, deve ser feita na classe derivada. Um método abstrato é um método virtual. Deve ser implementado usando o modificador override. A gente vai ver aí também mais para frente. Um método abstrato ele pode existir em uma classe abstrata, somente em uma classe abstrata. Ele, no caso, o método abstrato ele não pode ser usado, não pode usar os modificadores estático e virtual. Vamos começar aqui e dar o nosso exemplo, certo? Vou criar aqui a nossa classe, o nosso programa inicial aqui, arquivo, projeto. Vou usar aqui o console, o aplicativo console que vai mostrar na tela pra gente. Criar aqui classe. Abstração. Esperar começar o nosso programa. Estou demorando um pouco mais do que o comum, vou dar uma pausa aqui e voltar quando iniciar o programa. Voltou aqui, vamos continuar, certo? Aqui iniciou o nosso o main aqui. Tem um namespace com o nome do programa que a gente criou. Para dar início, eu vou criar aqui a nossa classe figura, certo? Para a gente começar a fazer o nosso programa assim. Criar aqui uma classe figura, certo? Nesse caso aqui, dentro de figura, no caso nós vamos definir aqui figura como uma classe pública, certo? Aliás, a classe abstrata. Aqui dentro da chave nós vamos colocar o nosso programinha, certo? No caso a classe abstrata ela vai ter, a classe figura ela vai ter definido aqui as propriedades, certo? Que vão ser cor, área e perímetro. Vou definir aqui. Definir cor.
no caso a nossa área, perímetro. Certo? Que serão as nossas propriedades. Agora nós vamos mais para frente, depois de definir cada propriedade, que vai ser cor, área e perímetro, a gente vai definir também os métodos abstratos, que vão ser calcular a área e calcular perímetro. No caso, a gente vai definir aqui cor, dentro de cor, a gente vai colocar os getters e os setters. Retornar aqui a cor. E o set. Sobre o valor. Agora que a gente definiu cor, vamos lá para, no caso, a área. No caso aqui, a nossa área. Colocar também os getters e os setters de área. Return área. O set. Set área igual valor. Sendo assim, vamos lá para perímetro agora. Do mesmo jeito da área, public double, perímetro. Perímetro, a gente vai ter também os getters e os setters. No caso, só corrigir aqui em área. E agora voltar aqui para o nosso perímetro. Colocar também definir o getter.
Deu certo. Igual valor. Assim. Agora finalizando aqui o perímetro. A gente vai criar os nossos métodos, calcular a área e calcular perímetro, certo? Métodos abstratos e também o método público descrição. Vamos lá. Calcular área copiar aqui que vai ser igual ao calcular perímetro. Fica mais fácil. E também a gente vai definir aqui a descrição da nossa classe. E aqui dentro dessa descrição a gente vai colocar o retorno qual a gente quer que apareça na descrição. Classe figura. Foi o que a gente definiu lá em cima. Certo? Nesse caso agora, a gente vai criar aqui uma classe quadrado que vai herdar da classe figura e implementar nele os métodos calcular área e calcula perímetro. Certo? Vamos lá criar a nossa classe quadrado. A gente vem aqui adicionar e quadrado. Certo? No caso, a gente vai colocar aqui dentro aqui dessas chaves de quadrado, vai definir ela, certo? O quadrado vai ser public e ele vai herdar aqui as coisas de figura, que é a nossa outra classe, certo? Que é a nossa classe abstrata, e o quadrado vai herdar dela as propriedades, os métodos, certo? Vamos lá. No caso, o quadrado ele vai ter os lados, né? Criar aqui o lado do quadrado. E colocar aqui os getters e os setters do nosso lado do quadrado. O interno lado. O set. Igual value. Agora vamos, no caso a gente viu que quadrado ele tem lado, né?
E a classe quadrada ela vai implementar agora usando o modificador override, certo? Vamos implementar aqui os métodos calcular área e calcular perímetro, certo? Vamos lá. Calcular a área. No caso aqui eu vou chamar a área. E como é que se calcula a área do quadrado? No caso é base vezes a altura, certo? Só que o quadrado ele possui os dois lados iguais, então vamos colocar lado vezes lado. E agora a gente vai calcular o perímetro. No caso, como ele é bem parecido, eu vou dar o Ctrl C, Ctrl V aqui. E colocar o perímetro. Como o quadrado tem 4 lados, certo? Vou colocar aqui 4, porque o perímetro é a soma de todos os lados aí da figura. Aqui está errado. Vou colocar perímetro. No caso também eu digitei errado e ainda copiei errado o outro. Public. Então pronto, a gente já terminou aqui a nossa classe quadrado, certo? Vamos agora lá para o método main, que a gente viu no início lá. E agora vamos criar uma instância da classe quadrado e atribuir um valor, certo? Ao seu lado e calcular a área e o perímetro aqui no método main, certo? Já tem aqui a classe do programa, que é a classe que vai rodar o nosso programinha, o método main. Então aqui dentro das chaves de main a gente vai criar o nosso programinha, certo? Vamos criar a instância aqui de quadrado. Um quadrado Q igual 1000 quadrado. Certo? Quadrado Q igual a 1000 quadrado. A gente vai precisar apertar a nossa tela aqui do console. Vamos usar aqui o comando console writeLine e vamos chamar aqui o nosso quadrado. Aliás, a nossa descrição do método que vai printar lá na tela. Vamos mostrar a mensagem que vai aparecer na tela. WriteLine, a gente vai escrever o que quer que apareça lá na tela quando a pessoa for usar nosso programa, certo? Vou colocar aqui informe o valor do lado do quadrado em metros, certo? Que aí a gente vai calcular com base no valor que a pessoa digitar lá no nosso programa. Fechar aqui. Aí eu vou chamar aqui o lado do quadrado. E quando a pessoa digitar, eu quero que seja um número inteiro. Então eu vou converter aqui ele para inteiro, certo? E aqui ele vai aparecer no nosso console, que vai ler
o número que a pessoa digitar. No caso, vamos aqui, quando a pessoa digitar, a gente vai precisar calcular, certo? Calcular a área. Com aquele método que a gente implementou lá na figura quadrada, certo? Na nossa classe quadrada. A gente chama aquele método lá de calcular a área. E também vamos precisar calcular, ele foi direto à área aqui, calcular o perímetro. Calcular perímetro. E agora, quando calcular a área e calcular o perímetro, a gente vai ter que apresentar na tela também, né? Vamos aqui, console, write line. Eu vou mostrar para a pessoa a área do quadrado, escrito, certo? A área do quadrado e a área do perímetro. Vou digitar aqui a área do quadrado é 2 pontos. Aqui a gente vai apresentar o cálculo que foi feito da área. Ok, ponto área. E colocar ele aqui para apresentar em metros ao quadrado. Certo? Nesse caso, eu vou dar uma copiada aqui, que a mensagem vai ser basicamente a mesma para o perímetro também. Certo? No caso aqui a área do perímetro, o perímetro do quadrado é Q ponto perímetro. E aqui, como é o perímetro, ele vai somar os lados e vai dar o resultado. A gente coloca ele em metros. Certo? E aí, se eu deixar assim, o programa vai calcular e não vai mostrar na tela, porque ele não vai dar tempo para apresentar. Então, a gente tem que colocar um comandozinho para que ele não feche o programa e ele leia o que a gente calculou, certo? Então, finalizado aqui, certo? O que é que tem aqui nesse programa? A gente criou aqui a classe quadrado, que foi esse new quadrado, utilizando aí o método descrição, certo? Aqui a descrição para apresentar na tela. Atribuiu o valor do quadrado na propriedade lado, certo? E no caso fez aqui o cálculo da área e o cálculo do perímetro também. Vamos aqui rodar o nosso programinha para ver se deu tudo certo. Esperar um pouquinho para o console rodar o nosso programa e apresentar na tela. Está demorando um pouquinho. No caso aqui, ele vai printar na da figura e pediu para informar aqui o valor do lado do quadrado em metros, certo? Vou digitar aqui 8. Pode olhar aí que está 8 vezes 8, 64. O perímetro 32, que são 4 lados. Está aqui um pouquinho em cima aqui os metros. Eu vou só separar aqui.
para que ele possa apresentar lá na tela. Vou separar aqui um pouquinho. Vou rodar o programa de novo só para fazer o teste. Aqui eu vou colocar 9. Bom, pode olhar aqui, deu tudo certo. Então é isso, pessoal. Espero que tenha ajudado aí. Esse é o nosso programinha. E é isso aí. Valeu, obrigado. Até mais.